Oi, pessoal! Eu vou gravar para vocês agora uma aula de introdução do módulo de MAD, que é o módulo de Mecanismos de Agressão e Defesa. Basicamente, esse módulo é imuno. Tem gente que chama assim, tô no módulo de imuno, porque ele fala basicamente de imunologia. Vocês vão estudar o sistema imunológico. Então, aqui eu coloquei os principais tópicos do módulo para vocês terem uma ideia do que vocês ainda vão ver e do que vocês já viram no módulo e o que é mais importante para vocês focarem nesse módulo. Então, o próprio, como eu já falei, o módulo de MAD, aliás, ele é chamado de imuno, porque a principal coisa que vocês vão estudar é o sistema imunológico. Todo o resto, tudo que vocês vão estudar é focado no sistema imunológico. Então, dentro do sistema imunológico, vocês vão aprofundar o que é a imunidade inata e a imunidade adquirida, que são tipos de respostas do nosso sistema imunológico. Vocês vão estudar também as células de defesa, que são os leucócitos, e aí dos leucócitos a gente tem basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, e aí dos monócitos a gente tem macrófagos e células dendríticas, e tem também os linfócitos, e dos linfócitos vocês vão ver que a gente tem linfócitos T e linfócitos B, e isso a gente vai discutir em outra aula. Além disso, vocês vão ter que entender também que infecção é diferente de inflamação. A inflamação, ela é um processo fisiológico do nosso corpo que age em resposta a tentar combater ou tentar defender o nosso corpo quando as imunidades inatas foram lesadas. Vocês vão entender isso já já. Então, a inflamação, ela é composta por uma série de mecanismos, uma série de etapas que acontece, uma seguida da outra, e que gera no nosso corpo os sinais flogísticos, que são os sinais cardinais da inflamação, que eu gosto de lembrar deles pelo mnemônico CREDO, que é sede, calor, rubor, edema, dor e perda de função local, que eu coloco o DO aqui junto, né? Dor e disfunção local. Esses 5 sinais indicam que a gente que tá tendo um processo inflamatório ali naquele local. E a inflamação faz parte da defesa inata. Então, eu botei aqui de novo lembrar que inflamação é diferente de infecção. A infecção é quando a gente tem um micro-organismo atuando. Então, teve uma infecção por algum micro-organismo patógeno. O que significa patógeno? Que é capaz de gerar uma doença. Então, dos micro-organismos, os que vocês vão estudar nesse módulo são as bactérias, e aí vocês vão ter aulas para entender o que é bactéria e aulas para estudar as bacterioses. O que é bacteriose? Infecção bacteriana. Vai ter aula para estudar os vírus e as viroses. Vai ter aula para estudar os fungos e as micoses. As infecções fúngicas, que são micoses, vocês não vão estudar especificamente nenhuma. Vocês só têm que saber que existem e quais células de defesa vão tentar combater aqueles fungos. Já as bacterioses, vocês vão focar, pelo menos foi o que eu foquei na minha época, em hanseníase, sífilis e tuberculose. São as 3 bactérias, infecções bacterianas mais estudadas nesse módulo. E aí vocês precisam saber quais são as células de defesa, quais são os leucócitos que vão combater especificamente essas bactérias, a bactéria da tuberculose, e a bactéria da hanseníase, que são as Mycobacteriums, e a bactéria da sífilis, que eu esqueci o nome agora, treponema, esqueci o nome, mas enfim, vocês têm que saber especificamente. E das viroses, ou seja, as infecções virais, vocês precisam saber principalmente do HIV, que é uma importante infecção viral, né? E é ela que culmina com a infecção pelo HIV gera uma doença que todo mundo conhece como AIDS, que é
quando a gente tem uma falência ali do sistema imunológico causada pelo vírus do HIV. E outra doença viral que vocês vão estudar é o COVID, que é uma doença muito importante, responsável pela pandemia ali que teve em 2019, né? Então, vocês precisam saber também quais são os leucócitos que vão atuar tentando combater o HIV, tentando combater o COVID, a hanseníase, a tuberculose, a sífilis. Não só os leucócitos, mas como que eles vão agir, como que o nosso sistema imunológico vai tentar combater essa doença. Como que as respostas do meu corpo, as respostas inatas e adquiridas vão atuar nessas infecções? Vocês precisam entender tudo isso ao longo do módulo. Não, vocês não vão aprender isso só em uma aula, mas vocês precisam entender tudo isso ao longo do módulo até a prova. Além disso, vocês vão ter que entender também sobre os anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas e tem como sigla IG, que fazem parte da defesa adaptativa ou defesa adquirida, tá? Imunidade adquirida e defesa adaptativa é a mesma coisa. E aí, dentro disso, vocês vão entender também a diferença de vacina e soro, que são duas formas que a gente tem de dar anticorpos para o paciente. Então, a gente fornece essa imunidade para o paciente sem ele precisar ter criado ali naturalmente. Além disso, vocês vão aprender também sobre as hipersensibilidades, que são reações de hipersensibilidade, são reações do nosso sistema imunológico, reações exacerbadas, geralmente a substâncias que não são patógenas, ou seja, não são infecções, não são micro-organismos, só que o nosso sistema imunológico identifica aquilo como se fosse. São substâncias que não estão causando mal, mas o meu corpo acha que tá. E aí ele gera uma resposta exacerbada para tentar combater aquilo. E existem 4 tipos de hipersensibilidades que a gente vai estudar. Existe a hipersensibilidade tipo 1, que é a reação à alergia. Hipersensibilidade tipo 1 nada mais é do que reação alérgica. É uma hipersensibilidade imediata, então ela acontece imediatamente em contato ali com o alérgeno e ela pode causar um choque anafilático. Então, a anafilaxia é um tipo de hipersensibilidade do tipo 1. Já a hipersensibilidade tipo 2 é uma hipersensibilidade também chamada de citotóxica dependente de anticorpo. Então, ela depende de um anticorpo ali para acontecer. Tem a hipersensibilidade tipo 3, que ela é mediada por imunocomplexos, que vocês vão entender lá na frente o que é, mas eu já vou adiantar rapidinho que os imunocomplexos nada mais são do que complexos de imunoglobulinas. Então, é como se aqui eu tivesse essas bolinhas que eu desenhei. São os antígenos. O que é antígeno? É essa sigla aqui, AG. Nada mais é do que uma substância estranha para o nosso corpo. Essa substância estranha, como eu já falei, pode ser patógena, ou seja, capaz de gerar uma doença, como é o exemplo dos micro-organismos, né? Vermes, eumintos, vírus, bactérias, fungos, tudo isso são antígenos patógenos, eles causam doenças. Mas existem também os antígenos que são inofensivos, eles não causam nenhuma doença. Um exemplo disso são os alérgenos. Um exemplo, quem tem alergia a camarão, quem tem alergia a ácaros, né, poeiras, quem tem rinite tem alergia a ácaros, geralmente. Então, aqui qualquer antígeno, independente de qual seja, ele faz a atração de anticorpos. Então, vários anticorpos vão vir combater, tentar eliminar essas substâncias estranhas. Aí, os anticorpos aqui, ó, se ligando. Isso de vermelhinho são anticorpos, tá? Eles têm esse formatinho mesmo. Então, quando eu tenho vários antígenos totalmente preenchidos por vários anticorpos, isso daqui é um imunocomplexo, tá? Então, a reação de hipersensibilidade tipo 3 é quando eu tenho a formação de um imunocomplexo. Eu desencadeio esse tipo de hipersensibilidade. E existe a hipersensibilidade do tipo 4, que é uma hipersensibilidade tardia.
E vocês vão entender isso na aula de hipersensibilidades, exatamente o que é. Além disso, outra coisa importante que vocês precisam entender é o sistema complemento. O sistema complemento, ele é ativado pela via clássica, pela via alternativa e ambas, o sistema complemento também faz parte tanto da imunidade inata quanto da adaptativa, da adquirida. E ele tem como objetivo final a formação do MEC, que é o complexo de ataque à membrana. O que é isso? Nada mais é do que um complexo de proteínas. O sistema complemento são várias proteínas que elas vão se juntando até formar um complexo de ataque à membrana, que seria isso daqui. Então, a via clássica e a via alternativa junta várias proteínas do sistema complemento, que elas têm o objetivo de formar a proteína C9. Essa proteína C9 tem esse formato aqui, ó. Então, essa proteína com essa, formam isso daqui. Isso daqui vai lá na membrana celular. Então, vamos supor que aqui, ó, a função do sistema complemento é essa proteína C9 se ligar aqui na membrana de uma célula que é considerado um antígeno, um corpo estranho para o meu corpo, né? E aí, o que acontece? Forma aqui, ó, forma um complexo de ataque à membrana. Que adivinha o que ele vai fazer, esse complexo de proteínas? Ele vai atacar a membrana da célula. Então, ele vai fazer um furo aqui, ó. A função do MEC, o objetivo final, é formar esse furo na membrana, causando lise. Porque quando eu faço esse furo, entra tudo que estava extravascular, né? Todas as substâncias fora da célula, ou seja, extracelular, elas vão entrar todas de uma vez. Isso vai fazer com que a célula desse corpo estranho se rompa. Ela vai sofrer lise. Então, vocês precisam entender também que o sistema complemento nada mais é do que um sistema de proteínas que tem como objetivo final a formação do MEC para causar lise celular. Nesse caso, essa célula aqui que eu tô falando é o que o meu corpo está entendendo que é um antígeno, que é um corpo estranho. Nem sempre é. Às vezes, o meu corpo, isso acontece quando eu tenho uma doença autoimune, ou seja, uma doença que o meu sistema imune me ataca. Auto significa que é meu, imune. Então, numa doença autoimune, o meu sistema imunológico ataca eu mesmo. Meu sistema imunológico identifica como corpo estranho uma substância que não é estranha para o meu corpo. Só que tem algum distúrbio ali no meu sistema imune que ele reconhece errado. E aí eu posso gerar o sistema complemento. A formação do MEC, ela pode acontecer em bactérias, em vírus, em antígenos mesmo, propriamente ditos, mas ela também pode acontecer em substâncias saudáveis do meu corpo, que o meu corpo está reconhecendo como algo ofensivo, algo prejudicial. Então, baseado nisso que eu falei do sistema autoimune, de doenças autoimunes, aliás, vocês podem entender que o sistema imunológico, ele é um sistema de defesa, ele quer proteger o nosso corpo, porém, existem doenças e existem distúrbios do próprio sistema imunológico que fazem com que ele seja prejudicial para o nosso corpo. Então, ao invés dele causar uma defesa, ele prejudica o nosso corpo, ele ataca o nosso próprio corpo. Então, entendam isso, saibam que o sistema imunológico ele é protetor, mas ele também pode ser maléfico. Bom, então eu estou falando tanto de sistema imunológico, mas o que é o sistema imunológico? Ele é um sistema que ele quer defender o nosso corpo, basicamente é isso, ele quer combater coisas que estão fazendo mal para o meu corpo, ou impedindo que essas coisas ruins entrem,
ou depois que elas já entraram, eu vou tentar eliminar elas. Então, é um sistema responsável pelo reconhecimento e resposta contra antígenos. Lembrando, o que é antígeno? Esses termozinhos é muito importante vocês saberem, tá? Antígeno é corpo estranho. É uma substância estranha. Então, potencialmente patogênicos. Ou seja, o meu sistema imunológico tem a função de, ele vai reconhecer o que é potencialmente patogênico, o que tá sendo uma... como é que fala? Fugiu a palavra. Tá sendo uma... Caramba, deu branco. Enfim, pode causar mal. Tá sendo potencialmente prejudicial para o meu corpo. O meu sistema imunológico vai reconhecer isso e vai gerar uma resposta contra isso, tá bom? E qual é a função dele? Manter a homeostasia, ou seja, manter o equilíbrio. E ele atua em conjunto com o nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino. Como que ele atua? Então, primeiro, ele vai reconhecer, depois ele vai gerar uma resposta contra isso. Então, ele vai reagir a partículas, essas partículas, no caso, são os antígenos, por meio das reações imunes, das respostas imunológicas. Então, elas são definidas como reações. Então, o nosso sistema imunológico pode ser definido como uma reação. Aliás, as reações imunes podem ser definidas como reações contra substâncias estranhas. Essas substâncias estranhas aqui a gente chama de antígenos. E pequenas substâncias químicas. Essas pequenas substâncias químicas também podem ser antígenos. Essa atuação imunológica, ela pode ser dividida em 3 linhas de defesa. Essas linhas de defesa se complementam, uma seguida da outra. Tem a primeira linha de defesa, a segunda e a terceira. Essas linhas de defesa, elas compõem o que a gente chama de defesa inata e defesa adaptativa. Essas duas defesas fazem parte do sistema imunológico e têm o intuito de proteger o nosso organismo. Então, a nossa defesa inata, ela tem a primeira e a segunda linha de defesa, linha de combate do nosso corpo, combate imunológico, e a defesa adaptativa compõe a terceira linha de defesa, ou seja, a última linha de defesa do nosso corpo. E é sequencial isso, tá? Então, vamos supor que aqui, ó, vou desenhar de verdinho, um antígeno. Um antígeno, ou seja, uma substância ruim. Para ela entrar no nosso corpo, para ela querer atacar o nosso corpo, ela precisa passar por 3 barreiras, entendeu? Ela passa pela primeira barreira. Se ela conseguir passar pela primeira linha de defesa, que na verdade, primeira linha de defesa que são as barreiras, se ela conseguir ultrapassar, aí entra a segunda linha de defesa. Segunda linha de defesa são os fagócitos. E a inflamação, a resposta inflamatória do nosso corpo. Se os fagócitos e a inflamação não foi capaz de matar esse antígeno, aí eu vou para a terceira linha de combate, que é a nossa defesa adaptativa. E ela tem esse nome adaptativa porque ela se adapta ao antígeno de forma muito específica. Ou seja, se esse antígeno aqui é um vírus, a minha terceira linha de combate vai criar anticorpos próprios específicos para matar esse vírus. Ele se encaixa, é uma chave fechadura que se encaixa somente nesse tipo de vírus. Se for uma bactéria, a minha terceira linha de defesa vai gerar uma resposta específica para essa bactéria. Se for um fungo, a minha terceira linha de defesa vai se adaptar, o meu sistema imunológico vai se adaptar a esse fungo e vai começar a criar
anticorpos específicos para matar só esse fungo. Bom, então, do que é constituído o nosso sistema imunológico? Ele é constituído pelos sistemas linfocíticos e macrofágicos. Os sistemas linfocíticos são os linfócitos, e eles fazem vigilância, defesa específica e produção de citocinas e memória. Então, se eu estou falando, toda vez que eu falo de memória, especificidade, eu estou me referindo à minha defesa adaptativa, que é a terceira linha de defesa do nosso corpo. Já o sistema macrofágico, ele também faz vigilância, mas ele faz fagocitose, apresentação de antígena a linfócitos. Então, ele vai fazer a apresentação antigênica, ele vai pegar o antígeno e vai apresentar para o meu sistema linfocítico, que é composto pelos linfócitos. Então, toda vez que eu falar do sistema macrofágico, eu estou falando dos leucócitos, ou seja, células de defesa que fazem fagocitose. Elas fagocitam o antígeno e apresentam, e primeiro elas fagocitam e depois elas pegam o que foi fagocitado e apresentam para o sistema linfocítico. Então, toda vez que eu estiver falando sistema macrofágico, fagocitose, apresentação de antígenos, eu estou me referindo à imunidade inata, tá bom? A gente vai detalhar agora as linhas de defesa. Então, como eu falei, uma é seguida da outra. A gente começa pela defesa inata e depois vem para a adaptativa. Qual é a primeira linha de defesa do nosso corpo? As barreiras naturais. Então, as barreiras do nosso corpo. A pele, a própria pele já é uma barreira física ali de defesa que está impedindo um micro-organismo de entrar. Você concorda comigo? A minha pele é uma defesa do nosso corpo, faz parte do nosso sistema imunológico. Imagina se o nosso corpo não tivesse pele. Ia ficar todos os nossos órgãos expostos e seria muito mais fácil a gente ter uma infecção, a gente ter lesões, a gente ter traumas, porque a gente não teria a pele para proteger o nosso corpo. Então, a pele é a principal barreira de defesa do nosso corpo e ela é já a primeira linha de defesa, né? Quando um corpo estranho tenta invadir o nosso corpo, qual é o primeiro... Ai, gente, fugiu a palavra. Qual a primeira coisa que ele vai se deparar, o primeiro desafio que ele vai ter para conseguir invadir o nosso corpo? Vai ser a pele. Além da pele, tem também as mucosas. E aí, das mucosas, inclui os cílios, os pelos. Quem é que protege o nosso olho? Não é os cílios e a sobrancelha? Além disso, a lágrima. Quem protege a nossa boca? A saliva, mas dentro da boca, quando a gente desce, quando a comida desce, tem os cílios epiteliares, né? Na mucosa nasal, por exemplo, tem os cílios, que são os pelos protetores, que fazem ali uma proteção inicial ali para o nosso corpo. Então, o muco, as nossas secreções fisiológicas, a lágrima, a saliva, o suor, o muco vaginal, tudo isso é uma forma de proteger também o nosso corpo contra antígenos, não deixar que invasores penetrem no nosso corpo e alcancem a corrente sanguínea. Além disso, a flora natural, o peristaltismo. Então, o próprio peristaltismo, que são os movimentos ali que o intestino faz para empurrar a comida para fora do nosso corpo, ele também é um mecanismo de defesa. Desculpa, gente. Já é 1h da manhã que eu tô gravando essa aula, então eu tô bem cansada. Além disso, a nossa defesa inata, ela já está presente com a gente desde o nosso nascimento. Então, a gente já nasce, desde quando a gente nasce, a gente já tem
Pele, cílios, pelos, peristaltismo, lágrimas, suor. Tudo isso são formas de proteger o nosso corpo desde quando a gente nasce. E isso compõe a defesa inata, tá? Que é tudo que a gente tem desde o nascimento. E inclui na defesa inata também a inflamação. A inflamação é a nossa segunda linha de defesa. Ou seja, eu vou desenhar aqui, vou representar um antígeno. Isso aqui seria um antígeno, ou seja, algum invasor do nosso corpo. Ó, vários antígenos. Eles estão querendo entrar, eles estão querendo invadir e causar alguma doença, ou não, né? Mas eles estão querendo invadir o corpo dessa menina. Mas essa menina tem 3 linhas de defesa. Ela tem 3 formas de impedir que esses antígenos causem doença nela. Quais são essas formas? A primeira linha de defesa, o cabelo dela é uma linha de defesa, a pele, a mucosa. Então, essa é a primeira linha de defesa. Qual é a segunda? A segunda acontece quando a primeira linha de defesa, que é tudo isso que a gente está vendo, falhou. Então, se a nossa primeira linha de defesa, as barreiras, falhou, ou seja, eu tive um corte já é uma forma de falha da defesa imunológica, porque eu rompi a barreira física do nosso corpo, que é a pele. Outro exemplo é um trauma, um murro. O que eu faço quando eu dou um murro? Eu tô rompendo ali, eu tô lesionando o meu corpo. Então, a forma que eu posso ativar a segunda linha de defesa. Qual é a segunda linha de defesa? A inflamação, a resposta inflamatória. Então, o antígeno, ele precisa ultrapassar a primeira barreira, que é a primeira linha de defesa, são as barreiras naturais do nosso corpo. Se ele conseguir ultrapassar, agora ele precisa lidar com a segunda linha de defesa do nosso corpo, que é a inflamação. O que é a inflamação? Ela é ativada pelas prostaglandinas, que são substâncias liberadas quando eu tenho lesão celular, e isso a gente vai ver em outro slide, em outra aula a gente vai falar só sobre inflamação, mas ela precisa lidar também, na segunda linha de defesa, ela precisa lidar, o antígeno, ele vai ter que enfrentar as células fagocitárias, que são os neutrófilos e os macrófagos. Ela vai ter que lidar com substâncias antimicrobianas, com o sistema complemento. Lembra que o sistema complemento tem função de fazer o MEC, que vai fazer lise celular? Então, o antígeno vai ter que passar por ele, por altas temperaturas, porque a inflamação, ela gera... A resposta inflamatória gera liberação de prostaglandinas, e se essas prostaglandinas forem lá para o hipotálamo, que fica lá no nosso sistema nervoso central, ela pode desencadear uma febre. E a febre vai gerar altas temperaturas, que altas temperaturas fazem degradação de proteínas. Então, pode causar degradação de antígenos, ou de proteínas bacterianas, proteínas virais. Aqui eu botei um exemplo do sistema fagocitário. O que é o sistema fagocítico? É quando uma célula fagocitária, e aqui eu posso estar falando de neutrófilo, macrófago, eosinófilo, mas principalmente neutrófilo e macrófago, que fazem fagocitose intracelular. O que eles fazem? Eles englobam o antígeno, ou seja, eles engolem o antígeno, joga para dentro e elimina ele. Então, vai quebrar esse antígeno em vários pedacinhos. Vai fazer a digestão desse antígeno e vai digerir, e depois vai pegar esse antígeno que foi digerido e vai eliminar. Esse antígeno digerido, esses pedacinhos, não tem mais capacidade de causar doença. Mas esses pedacinhos aqui, ó, vão atrair a nossa terceira linha de combate, que é a nossa imunidade adquirida. O que é a imunidade adaptativa, imunidade adquirida?
Então, nada mais é do que a imunidade que se adapta, ou seja, que ela é ao longo do tempo estimulada. Então, ela forma anticorpos específicos para o combate de antígenos específicos. Ela é composta pela imunidade humoral e imunidade celular. A resposta imune humoral e celular. A resposta imune, vou falar da celular primeiro. A resposta imune celular é composta pelos linfócitos T. E os linfócitos T existem vários que a gente vai estudar já já. Mas os linfócitos T, eles possuem alguns que são específicos para estimular linfócitos B. Então, estimulam linfócitos B. Os linfócitos B fazem a defesa humoral. Por quê? Os linfócitos B conseguem produzir anticorpos. Então, aqui é um linfócito B, por exemplo. Ele tem vários anticorpos dentro dele, ele produz anticorpos. Quando ele libera esses anticorpos que foram produzidos, ele joga para fora. O que era linfócito B vira plasmócito. E o que estava dentro dele é chamado de anticorpos, que tem como sigla IG, porque o outro nome dele é imunoglobulina. E aí a sigla de imunoglobulina é IG. O que esses anticorpos fazem? Isso aqui é a representação de um anticorpo. Ele vai se ligar especificamente em um mecanismo de chave e fechadura, porque ele é muito específico, ele vai se ligar ao antígeno para matar ele de várias formas diferentes. Existem várias formas de atuação desse anticorpo. E ao mesmo tempo que ele se liga ao anticorpo, ele também se liga às células de defesa. Então, ele pode atuar de várias formas. Ele pode se ligar ao anticorpo para atrair leucócitos, ou um exemplo, ele pode se ligar aqui e isso vai fazer um alerta, vai ligar um alarme ali para chamar a atenção de células fagocitárias, e aí as células fagocitárias vão se ligar aqui, ó, no anticorpo para conseguir fagocitar esse antígeno. Então, os leucócitos, que são as células de defesa, não têm capacidade de sozinho vir aqui no antígeno. Ele precisa estar ligado ao anticorpo para conseguir combater, entendeu? Então, o anticorpo, ele meio que faz essa ponte entre os leucócitos e os antígenos. Ele liga no antígeno e liga na célula, tá bom? E é exatamente assim como eu desenhei mesmo. Essa parte do anticorpo se liga às células de defesa e essa parte do anticorpo é exatamente onde se liga o antígeno. Então, aqui eu fiz uma tabela resumo para vocês diferenciarem a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, a imunidade inata é composta pela primeira e segunda linha de defesa, já a adaptativa é composta pela terceira linha de defesa. E o que compõe cada imunidade? A primeira linha de defesa é composta pelas barreiras, e quando a gente fala de barreiras, existem vários tipos de barreiras, né? Eu dei para vocês os exemplos de alguns, mas elas podem ser divididas didaticamente em barreiras físicas ou barreiras mecânicas, barreiras químicas e barreiras biológicas. Barreiras físicas seriam a pele, os pelos, o muco, a lágrima, a saliva, o suor. As barreiras químicas seriam as substâncias que compõem essas secreções aqui, como por exemplo, o suor é composto pelos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles podem prender ali o antígeno, ficar preso ali nos ácidos graxos e não conseguir penetrar na pele, porque está sendo excretado pelo suor. Pode ser também a lisozima, que é um componente da saliva, e ela faz a lise
de bactérias, ela consegue degradar bactérias. Então, nos alimentos, por exemplo, existem alimentos que podem estar contaminados por algumas bactérias mais fraquinhas, menos patológicas, né? Que a nossa própria saliva consegue matar para não deixar com que no nosso corpo ela cause alguma doença. O próprio pH do nosso corpo, o pH da boca, o pH da lágrima, o pH intestinal, o pH das nossas mucosas em geral, né? O pH das nossas secreções naturais, como por exemplo o pH vaginal, ele é uma forma de defesa do nosso corpo também. Ele faz uma barreira química. Então, existem bactérias que só sobrevivem em um pH específico. E aí, quando elas entram em contato com um pH muito ácido ou muito básico, elas morrem, por exemplo. Então, essas são barreiras químicas. Outro exemplo de pH é o ácido clorídrico, o HCl, composto lá no suco gástrico, lá, que é o suco liberado pelo nosso estômago. Ele tem um pH muito ácido e isso faz com que mate já micro-organismos só por ter um pH muito ácido. E tem também as nossas barreiras biológicas, que são as bactérias naturais do nosso próprio corpo. Então, na nossa pele já existe bactérias naturais na pele, na boca, no olho, no cabelo, na unha, no nosso corpo inteiro já existem bactérias naturais no nosso corpo que estão ali para defender a gente. Por isso que os médicos, os dermatologistas geralmente falam para a gente não ficar usando aquele sabonete Protex. Não faz bem usar um sabonete que vai matar todos os tipos de bactéria, que mata 99% das bactérias, porque acaba matando também as bactérias fisiológicas, as bactérias imunológicas do nosso corpo que estão ali para nossa defesa. Então a gente acaba perdendo uma barreira de defesa do nosso corpo. Já a segunda linha de defesa é composta pela defesa celular inata. Então são os leucócitos granulócitos, ou seja, que tem grânulos, os fagócitos, ou seja, os leucócitos que fazem fagocitose, e aqui entra eosinófilos, neutrófilos e macrófagos, e as células NK, natural killer, que são um tipo de linfócito, um tipo específico de linfócito. Tem também a via alternativa do sistema complemento. Então, o sistema complemento, como eu tinha falado para vocês, existem duas formas de ativação. Tem a via clássica e a via alternativa. A via clássica faz parte do sistema imune adaptativo. Já a via alternativa faz parte da nossa defesa inata. Falando em defesa adaptativa, qual é a composição dela? Ela é composta por linfócitos, e aí daqui a gente tem que lembrar que não está incluso as células NK, tá? Pela via clássica do sistema complemento e pelas células de memória. Quando eu falo de células de memória, são células que geram ali uma memória para o nosso corpo, ou seja, a primeira vez que eu tenho contato com um antígeno, o meu corpo vai ter toda essa resposta aqui, específica para esse antígeno. Na segunda vez que eu tiver contato com esse antígeno, as células de memória já vão lembrar, elas já criaram memória, então eu não preciso mais produzir tudo isso do zero. Eu já tenho produzido e guardado ali no nosso corpo e já fica ali reservado, pronto para se eu tiver contato de novo com aquele antígeno, minha defesa adaptativa já vai estar pronta para combater ele. Então, os linfócitos existem vários tipos, existem os Treg, que são os linfócitos T auxiliares, então Reg a gente chama Reg de reguladores, aliás, Reg é reguladores, tá? Eu falei errado. Os linfócitos T reguladores que servem para regular o nosso sistema imunológico, para não deixar estar exacerbado demais, então eles mantêm o equilíbrio, a homeostase. Tem os linfócitos T auxiliares, aí aqui que entra os auxiliares, que eu tinha falado errado, que eles também são chamados de T-help. Help significa ajuda, né? Então, são os linfócitos T que ajudam o nosso sistema imunológico. Tem os linfócitos T citotóxicos,
que eles atacam ali de forma direta os antígenos, e tem os linfócitos B, que produzem plasmócitos e anticorpos. E a via clássica do sistema complemento também atua ajudando a nossa defesa adaptativa. Então, vou botar aqui que a defesa inata compõe as células granulosas e fagócitos, as células NK, que é um tipo de linfócito, e a via alternativa do sistema complemento. E o tempo de resposta? Bom, a nossa defesa inata é a defesa que a gente já nasce com ela. Ela não precisa ser, não é específica. Então, o tempo de resposta é instantâneo. Ou seja, eu já nasci com pele, com pelos, com suco gástrico, com saliva, com suor. Eu já nasci com todos os meus leucócitos, que são as minhas células de defesa. Eu não preciso parar para produzir nada quando eu tenho contato com o invasor. Em contato com o antígeno, a minha defesa inata já está toda pronta. Então, ela tem uma resposta instantânea, que é diferente da minha defesa adaptativa. A defesa adaptativa demora dias para começar a ter uma resposta. Por quê? A defesa adaptativa ela é específica para o antígeno. Então, um exemplo, é a primeira vez na vida que eu tenho catapora. Catapora é a primeira vez que eu tenho contato com a catapora. Então, a resposta vai demorar alguns dias para o meu corpo produzir a defesa específica contra a catapora. Então, eu vou parar para produzir anticorpos, tudo isso daqui vai começar a ser produzido de uma forma muito específica para matar o antígeno que causa a doença catapora. Primeiro contato. Quando eu tiver contato com o antígeno que causa catapora pela segunda vez, o meu sistema imunológico já vai estar pronto. Então, a minha defesa adaptativa já vai ter criado uma defesa de células de memória, já vai ter criado uma memória para combater aquilo. Então, por isso, eu já vou ter anticorpos prontos para aquela doença. Por isso que geralmente falam que catapora só se tem uma vez na vida. Porque eu criei a resposta. Desculpa, gente. Porque eu criei uma resposta para combater aquela doença. E quando eu tenho contato a segunda vez, a minha memória imunológica vai me lembrar que eu já tenho tudo pronto para combater ela de novo. Então, eu já tenho um anticorpo criado. Então, ali ela nem vai se criar mais. O invasor não vai ter vez, porque a minha defesa adaptativa foi eficiente. E qual é a intensidade dessa resposta? A imunidade inata, a intensidade dela não vai variar. Por quê? Não depende de anticorpo. Ela vai acontecer independente do tipo de anticorpo. Tanto faz se é uma bactéria, se é um vírus, se é, se é um camarão que está me dando uma alergia. A intensidade não vai variar, vai ser a mesma. Vai acontecer as mesmas etapas. Eu vou combater da mesma forma, não vai mudar a intensidade. Já na defesa adaptativa, a intensidade varia. Por quê? Depende do anticorpo, depende se é um vírus ou uma bactéria, se é um vírus que é muito patogênico ou uma bactéria muito patogênica. Ou seja, a intensidade de resposta do meu corpo vai depender se é uma simples virose ou se é uma HIV, ou se é uma tuberculose, se é uma hanseníase, ou se é só uma gripezinha. Ou a resposta imunológica vai ser mais intensa para antígenos mais patógenos. Quanto mais patogênico for o antígeno, mais fatores de virulência ele tem, e aí mais defesa o meu corpo vai gerar. Então vai ter uma resposta mais intensa. Por isso que é variável, porque a defesa adaptativa é específica. Então aqui já responde isso, ó, especificidade.
A resposta inata não tem especificidade. Já a resposta adaptativa tem. Cria memória? A inata não tem memória. Já a adaptativa tem. Ou seja, os granulócitos e os fagócitos, eles não são específicos e eles não geram memória. Já os linfócitos geram memória e são específicos. Quais são os componentes celulares da defesa inata? Que é essa defesa celular inata aqui. Então, compõe os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e células NK, que são as natural killer. Já na defesa adaptativa, as células é só linfócitos, ou linfócito T ou linfócito B, só tem linfócito na defesa adaptativa. E os componentes solúveis, a inata não produz nenhum componente solúvel, já a defesa adaptativa produz. Esses componentes solúveis são anticorpos. Anticorpos são proteínas chamadas de imunoglobulinas. Então, aqui eu vou até escrever. O que são imunoglobulinas? IGs. Então, a sigla IG. São proteínas, ou seja, globulinas imunológicas, que também são chamadas de anticorpos. Anti significa combate. Corpos seriam corpos estranhos. O que são corpos estranhos? Antígenos. Então, anticorpos são proteínas contra anticorpos estranhos. Antígenos. Então, eu fiz questão de escrever para vocês não confundirem. Vocês vão ver muito nos livros essas siglas. Então, lembrem que isso daqui significa antígeno. OAG, antígeno. E IG significa imunoglobulina. Vocês vão ver muito essas siglas, tá? Então, tem que saber a diferença. Pronto. Isso daqui, tudo que eu falei, foi uma introdução para vocês saberem o que a gente vai saber no módulo de mecanismos de agressão e defesa, o módulo de imuno. Então, eu introduzi para vocês o que é o sistema imunológico e quais são as 3 linhas de defesa do nosso corpo, a primeira, a segunda e a terceira. Lembrando que a primeira e a segunda faz parte da defesa inata e a terceira faz parte da defesa adaptativa. Aqui eu fiz uma tabelinha resumo para vocês e aqui é um recado que eu quero dar para vocês. Eu botei referências, mas é para lembrar que vocês têm acesso ao meu Drive. Quando eu mandar esse slide para vocês, eu vou mandar em PDF e basta clicar aqui, ó, onde vocês clicarem vai dar para o link respectivo, tá? Então, no meu Drive tem todos os meus resumos, então vai ter resumo de tudo que vocês precisam para o módulo, todos os assuntos do módulo, todos têm resumo. Além disso, tem alguns livros PDF muito importantes que vocês precisam ler. Não pode pular esse módulo sem ler esses livros, que são muito importantes. Só resumo não é capaz de explicar para vocês. Eu queria muito que vocês entendessem que esse módulo não é um módulo fácil. Eu não tô querendo aterrorizar vocês, causar terror, deixar vocês desesperados, mas eu tô querendo conscientizar vocês que nesse módulo precisa estudar e precisa estudar muito. É um módulo difícil, tem muito nomezinho, muita coisinha específica para decorar, acaba sendo muita decoreba. Então, é um módulo difícil, precisa estudar muito. Então, estudem pelos meus resumos, mas caso vocês queiram aprofundar, por favor, leiam na hora que forem ler. Quem gosta de ler por livro,
Não deixem de ler esses aqui que eu vou botar para vocês. Sabe por quê? Eles são muito didáticos, muito bem resumidos, mas resumidos no bom sentido. Eles não enchem linguiça, eles focam só no que precisa saber para o módulo. Porque se vocês forem parar para abrir livro de imunologia que tem 2.000, 1.000, 3.000 páginas, vocês vão se perder, porque são livros muito, muito, muito aprofundados e não precisa desse nível de aprofundamento agora. Então foca aqui, eu tô dando dica de mãe aqui para vocês. Leiam esses materiais que eu deixei no meu drive que vocês vão adorar. Então, para introduzir o conteúdo, para vocês entenderem o básico do que é o sistema imunológico, leiam esse primeiro livro aqui, ó. Clica nesse livro. Eu mandei no WhatsApp, no grupo do WhatsApp para vocês também. Leiam. Se eu não me engano, ele tem 17 páginas só. Então, assim, vale a pena. Leia. Esse segundo aqui, se eu não me engano, tem menos de 30 páginas. Também vale a pena ler. Leiam. Não deixem de ler, porque ele explica muito bem e ele é bem ilustradinho, e o legal é que ele conta uma historinha, como se fosse um gibi. Então ele bota os personagens, que são as células de defesa, e ele mostra como que cada célula combate um antígeno. É muito legal de ler, parece que você está lendo uma historinha, é muito didático. Não é uma leitura nem um pouco difícil. Então, para quem está tendo muita dificuldade, vai gostar muito desse material. Foi um achado que me ajudou muito na minha época. Então, vale a pena. E tem outro livro, que é um livro mais completo, que vale a pena ler para o módulo, para quem quer aprofundar, para quem quer aprofundar mais estudos, está procurando um livro para detalhar, leia esse daqui. Por quê? Nesse módulo, como eu falei, tem livros de imunologia com 1.000, 2.000, 3.000 páginas para vocês lerem. É impossível ler o livro inteiro e aprender em um módulo. Já esse livro que eu achei, na minha época também me ajudou, ele tem só 179 páginas. Então é muito mais direcionado. Vocês não precisam ler o livro inteiro, mas na hora de procurar uma coisa específica, ele tem o glossário, né? E aí vocês vão lá no glossário e lê especificamente o que vocês querem aprofundar, e aí direciona melhor, porque ele é mais resumido. Imagina, ele pega um livro de 2.000 páginas e resume em 179 páginas. Então, ele é melhor ali para vocês estudarem. Além disso, quem está com muita dificuldade, quer ir do zero, quer aprender lá do básico, voltar lá no conhecimento prévio de ensino médio, assiste as videoaulas desse canal do YouTube aqui, ó. Prof. Guilherme Goulart Biologia, é o nome do canal. Então, ele é muito bom, ele é muito didático, eu adoro. Na época que eu tava em imuno, eu aprendi muita coisa e até hoje eu uso muito macete que eu aprendi com esse cara. Eu acho ele muito didático, são aulas bem curtinhas também, de no máximo 20 minutos. Então, eu botei aqui as videoaulas dele, que eu acho legal vocês assistirem. Ele tem uma videoaula só para falar das células de defesa, dos leucócitos. Eu vou falar para vocês também uma aula só de leucócitos. E a minha aula foi baseada na aula dele, porque a aula dele é muito didática. Ele tem uma aula só de imunidade inata adaptativa, e aí lembrando que aqui é link clicável, tá? Se vocês clicarem aqui, vai direcionar para a aula dele. Tem uma aula de órgãos linfóides, que faz parte do sistema linfático, e isso daqui foi o que vocês vão ter ou tiveram na aula de ou LPI ou LMF. Na minha época, quem deu essa aula foi Gledna. Desculpa, gente. Tem a aula dele de soro e vacina, que também vai ser objetivo do módulo de vocês. E aqui para vocês entenderem sobre plasma e sangue, plaquetas e coagulação, que são os componentes ali do sangue. No meu drive, eu baixei todos os resumos do Sonarflix referente a assuntos desse módulo. E aí é só clicar aqui que vocês vão ter acesso a essa pasta que está lá no meu drive. E eu botei aqui de recado para vocês salvarem esses links. Tenham esses links ali disponíveis que vocês ao longo do módulo vão estar sempre precisando. E é isso. Obrigada, pessoal.
Obrigada por essa aula, por assistirem até aqui. Lembrando que qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Eu vou aproveitar que eu terminei essa aula e vou mostrar um pouquinho mais para vocês quais aulas que eu vou gravar ainda, tá? Então, eu ainda vou gravar para vocês aulas de leucócitos, para a gente citar aqui quais são os leucócitos, que são basicamente basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos. Lembrando que isso daqui compõe a imunidade inata e isso daqui compõe a imunidade adaptativa. Além disso, vai ter aula também sobre leucograma. O que é leucograma? É o exame. Então, lá no nosso hemograma, nosso exame de sangue, a gente tem a avaliação da contagem de leucócitos. Então, leucograma é contagem de leucócitos, onde a gente vê a quantidade que tem ali no sangue periférico da pessoa dos leucócitos. Ai, peraí que a caneta caiu. Dos leucócitos, que são as células de defesa, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, tá? Então, a gente vai ter uma aula para aprender a interpretar um leucograma. Vai ter uma aula só explicando a defesa inata e vai ter outra aula explicando só a defesa adaptativa. E aí, na aula de defesa inata, a gente vai abordar os fagócitos, principalmente, porque são as células que compõem a defesa inata. E na aula de defesa adaptativa, a gente vai focar nos linfócitos e anticorpos. Então, eu vou explicar para vocês o que são os anticorpos, como que eles atuam e o que cada anticorpo faz. A gente vai falar também sobre a inflamação, que faz parte ali da segunda linha de defesa, lembra? Faz parte da defesa adaptativa. Então, eu vou explicar exatamente como que acontece a inflamação, o que é a inflamação. Aí, aqui, a gente vai detalhar os mediadores inflamatórios, as prostaglandinas, as citocinas, como que acontece isso tudo. A gente vai falar dos sinais flogísticos, que são os sinais cardinais da inflamação, que é calor, rubor, edema, dor e perda de função local. Tudo isso a gente vai aprender por que isso acontece, como que acontece. Aí depois vai ter uma aula falando sobre a ligação da imunidade inata e adaptativa. Como que uma liga a outra, entendeu? Como que é a comunicação entre uma defesa e outra. E aí tem essa tabelinha que eu fiz também que ficou bem legal, que resume tudo. Resume as células ali da imunidade inata, as células da imunidade adaptativa, as vias do sistema complemento e o que compõe, como que age cada um. Essa tabelinha aqui é bem boa para resumir tudo do módulo, basicamente. E depois vai ter uma aula que eu ainda não terminei de fazer o slide, mas uma aula sobre as hipersensibilidades. Eu já fiz aqui a tabela, resumo, né? Basicamente, essa tabela, esse slide resume todos os tipos de hipersensibilidade, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e como que age cada uma, mas eu pretendo ali ainda fazer uma aula especificamente sobre ela. Aqui é um slide do módulo de febre, que vocês ainda vão ter, mas basicamente eu botei, e eu tô pensando ainda se eu faço uma aula sobre isso, para falar sobre as doenças autoimunes, que eu acho que não cai no módulo de vocês especificamente saber as doenças autoimunes, não. Mas, caso caia, eu tô pensando ainda se eu vou ter tempo para fazer essa aula. Eu queria dar ainda mais um recado para vocês. Deixa eu voltar aqui. Mais um recado. Como eu falei para vocês no início, quando vocês pensaram em me contratar, eu não dou conta de gravar aula toda semana e gravar aula de todos os assuntos do módulo, porque fica inviável para mim. Eu também tô tendo um módulo, eu também sou estudante e é impossível eu fazer o que vários professores fazem, que é o que eu fiz quando eu fui monitora, né? Então, existe para vocês um professor só para TBL, tem um professor só para PBL, tem um professor só para dar LMF e anatomia, outro professor só para dar LMF e histologia,
outro professor só para LPI, não tem como eu, sozinha, que nem sou professora, eu sou estudante, dar uma aula para todos esses assuntos sozinha. Então, eu espero que vocês entendam que eu vou tentar dar aulas focadas no que eu acho que é mais importante para esse módulo. Mas não tem como, é inviável eu abordar todos os assuntos do módulo, tá bom? Eu espero que isso fique bem claro para depois vocês não se frustrarem comigo. Eu expliquei isso no início e eu estou explicando agora. Então, o que eu pretendo dar de aula, que já é muita coisa, basicamente, é meio que tudo já do módulo, mas eu vou tentar deixar mais resumido, porque senão eu não vou dar conta. Mas por isso que eu mostrei para vocês o que eu pretendo dar de aula, que são esses assuntos, que é o que é ali mais importante para esse módulo. O resto, as outras coisas que vocês vão ver, vocês vão precisar parar para estudar pelos meus resumos. Nos meus resumos que eu deixei disponível tem tudo. O módulo inteiro, completo, tem nos meus resumos, mas vocês vão precisar parar para ler. Eu não vou dar conta de gravar a aula para vocês, tá bom? Então, esses são os recados que eu tinha para dar. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês não se frustrem comigo, porque eu não dou conta de atender vocês como eu gostaria, de explicar todos os assuntos, sabe? Mas eu espero que com esses assuntos, com essas aulas, eu consiga pelo menos sanar a maioria das dúvidas e consiga preparar vocês melhor para a prova. Olha a hora que eu tô terminando de gravar, é 1h41 da manhã e eu tô fazendo isso, eu tô preparando essas aulas desde 7h30 da manhã. Não é exagero, desde a hora que eu acordei que eu tô fazendo isso. Então demanda tempo, hoje é domingo, aliás, já deu segunda porque já virou meia-noite, né? Eu separei o meu domingo só para fazer isso para vocês. Então demanda muito tempo e eu não dei conta ainda de gravar as outras aulas. Eu só gravei a primeira aula, que foi essa. Então eu vou precisar tirar outros dias ali da minha agenda só para fazer isso, só para gravar essas aulas. Demanda tempo, eu preciso parar para revisar, eu preciso revisar o conteúdo, eu preciso montar o slide, eu preciso trazer a informação certa, eu não posso passar uma informação errada para vocês. Então eu espero que vocês entendam que eu tô me esforçando para ajudar vocês, mas eu preciso que vocês me compreendam também, tá bom? Então, muito obrigada por confiarem em mim, por me contratarem para isso. Então, se vocês estão pedindo para eu fazer aula é porque vocês confiam em mim, né? Então, obrigada por essa confiança, obrigada por assistirem às minhas aulas. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, o que eu puder eu ajudo. Eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de tirar dúvida. Então, fiquem à vontade, contem comigo ao longo do módulo. Beijão e tchau, tchau!